Gente, o que é isso? Eles descobriram onde a porca, onde a gata escondeu os filhotes. Sim, mas isso era mais. Na década de 70 já era mais. Pode ser que eles descobriram em algum lugar. Eu vou ver com calma. De quê? Não, nós não vamos comprar, não. Isso aqui, qualquer coisa, a gente põe e amplia. Você sabe que isso aqui pode ampliar. Se ele está inteiro. Agora, você viu mais ou menos quantas páginas são? Agora, o livro em si, geralmente, ele é preto e com cadeado. Um cadeado. É mais uma máquina. O livro era uma máquina, né? Obrigado, hein? Valeu, hein? Agora, ó, você notou que o nome arbóreos, sabe o que significa? Diálogo, é a parte botânica. Agora veja, o que eu procuro é justamente as fórmulas botânicas. Está vendo? E ele trabalhava com isso. Tertúlia. A gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2009, terça-feira. Nós temos aí o verbete 1319, 4 páginas, 54 logias e 11 máximas. Agora, o tema é potencializador da memória, que até um certo ponto, César, é o processo de hoje. Tema de hoje, potencializador da memória, tá certo? Mnemosomatologia, que é a especialidade. Agora, o potencializador da memória é o recurso técnico capaz de enriquecer sadiamente o mecanismo de rememoração da consciência lúcida. Agora, o potencializador da memória, a melhora das autorrecordações, o potenciômetro mnemônico, a otimização cognitiva, a manutenção e expansão da própria memória, os agentes antimemória, as evitações inteligentes das inconveniências contra a memória, as noites mal dormidas, a ansiedade, a agitação pessoal, a automedicação sem reflexão, a má alimentação, as gorduras, as frituras, a sobrecarga de trabalho, o workaholismo. Então, nós temos aí uma base para nós entendermos o que a gente está falando. E, principalmente na caracterologia, nós temos 10 categorias de potencializadores da memória aplicáveis como técnicas holomnemônicas. Agora, a frase enfática. Os potencializadores da memória são instrumentos valiosos para todas as consciências lúcidas, quando dedicado à execução plena da autoproex de qualquer nível ou natureza. Eu quero dizer para vocês que aqui tem um espaço que está faltando no fim, na frase enfática. Você emprega os potencializadores da memória? De quais categorias? Agora, para aí, eu já falei com a Rosa, se quiser aumentar, pode aumentar os estrangeirismos. É mais fácil. Agora, aqui nós temos. No extrafísico, as assistências às consciências necessitadas são, na maioria dos casos, instantâneas. Na maioria dos casos, porque isso não pode gente dizer não. Nem sempre elas são instantâneas, porque dependem do processo da assistência. Às vezes tem que fazer um mise-en-scène, uma preparação, um pré-requisito muito sério, para depois agir. Agir assim, estudado. Né?
Agora, por que nossas assistências aqui no intrafísico são demoradas, vagarosas, lentas? Porque é por apego? Não, nem sempre. É porque na vida humana as coisas são mais difíceis. Extrafisicamente, a consciência age de uma maneira relampagueante. Fisicamente, a consciência age de uma maneira gradual. Então, isso tudo é a diferença básica, é a própria matéria, o corpo humano e outras coisas. Com relação à hipnagogia e hipnopompia, o que mais posso esperar desses estudos? Como posso tirar mais proveito deles? Primeira coisa, a hipnagogia, seria bom você estudar, tem lá, tanto uma coisa quanto outra, tem capítulos no Projeciologia sobre o assunto. Na hipnagogia, seria bom ver o problema da clarividência em si. Agora, a clarividência, para a pessoa entender isso, ela precisa de tirar todos os recursos naturais, às vezes até instintivos que a pessoa tem, e que confunde o processo da visão física com a visão extrafísica. Então, é bom ler lá esse capítulo sobre a hipnagogia com calma. Se não entender, procurar aprofundar um pouco mais até entender. E sobre hipnopompia também a gente fala lá. Agora, na hipnopompia, eu só lembro sempre que é importante o processo da, vamos dizer, as aparições hipnopômpicas, porque isso é que ocorre com menos dificuldade para a maioria do povo, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento parapsíquico. A hipnopompia é melhor para ver. Então, é a pessoa, na hora que for dormir, se ela quer desenvolver o processo de clarividência, ela lembrar que quando começa o sono, ela tem uma predisposição para ver. E quando ela volta, ela tem uma predisposição melhor, porque aí já tem contato com a consciência. Para facilitar as coisas para os amparadores, o melhor é a pessoa não esquecer a condição hipnopômpica. Agora, para isso, não pode usar nada que seja aparelho artificial, não pode ter despertador para despertar pessoas tantas horas, porque isso já não vai ter de modo algum. Isso aí priva. Qualquer aparelho que você colocar perto da sua cabeça, ou junto da cabeça, headphones, ou uma coisa para tampar, por causa do barulho, isso e aquilo, isso prejudica o processo parapsíquico. E nesse caso da hipnopompia, praticamente bloqueia o processo, é um travão, não dá certo. Então o problema é ser o mais natural, espontâneo possível, com o corpo e as reações que a pessoa tem para ela desenvolver melhor. Agora, pega o Projeciologia e estuda, vê o que você não entendeu. Se não for, vamos estudar mais. Outra pergunta aqui, de outra pessoa. O senhor fala que devemos ter gestações conscienciais e deixarmos de lado a somática. Como se fariam as ressomas se a maioria não tivesse gestações somáticas? Sei, essa conversa, eu escuto isso faz 50 anos. Primeira coisa é o seguinte, não é por aí que a gente faz a abordagem, não. Vamos pensar com racionalidade. Se você começar a deixar, tem a antimaternidade sadia, e começar a fazer mega GESCOM, você vai fazer o quê? Você vai caminhar para completismo existencial. Uma execução de programação existencial avançada. Com isso, você vai evoluir mais e vai ficar numa condição diferente com o saldo da sua ficha. Se isso acontece, todo mundo vai querer ser seu pai e sua mãe. É isso que eu falo sempre. Não prejudica os outros, não, porque o problema é o seguinte, nós somos uma minoria minúscula. Vocês acham, por exemplo, que daqui 1000 anos as religiões já acabaram? Isso é a maior dificuldade que tem por aí, quer dizer, o povo é tudo bitolado, não tem jeito. Agora, eu particularmente sou contra as religiões, mas veja, eu respeito todo mundo que quer ter a religião, a liberdade que queira, mas eu, para mim, não quero saber disso. Chega. Agora, tudo isso, então, vai demorar demais. A mesma coisa o processo da antimaternidade. Até que o povo vai escolher
entre psicomotricidade e intelectualidade, e que domine a Terra com isso, porque hoje o que domina é a psicomotricidade. É o povo fazendo musculação, julgando, brigando, fazendo competição, que é o resultante, vamos dizer assim, da substituição da guerra. Como não se pode matar mais, porque tem muita lei que não permite isso, as pessoas começam, vale tudo, briga disso, boxe daquilo e outras coisas mais. Então, veja, isso tudo vai demorar demais. Então, do jeito que tem a psicomotricidade, a intelectualidade, é a mesma coisa. Tem a gestação humana e a gestação consciencial. Nós estamos caminhando para uma micro-minoria com cosmoética, gestação consciencial e intelectualidade, cada vez mais apurada, e deixando essas coisas secundárias. Essas coisas secundárias ficam para os operários da evolução. Com isso, eu não sou contra o operário, não. Nós todos já fomos, nós somos. Outra coisa, o próprio intelectual, ele tem que ser operário. Tem que ter o labor manual, braçal, daquilo que ele faz. Eu mesmo, todo dia eu faço. A hora que eu desço ao holociclo, carregando lá um monte de coisa como eu carreguei hoje no meu carrinho, tudo esse serviço braçal. Eu estou fazendo isso. Agora, eu quero até dizer aí para a turma que me procura o seguinte, eu agora só vou ao holociclo nos dias pares do mês. Só se tiver alguma entrevista, alguma coisa mais séria, que eu vou em qualquer dia. Mas o mais é dia par. Hoje foi dia 8, agora só vou depois da manhã, dia 10. Amanhã eu não vou porque é dia 9. Vocês estão entendendo? Eu já estou falando para o povo saber que é o jeito da gente cortar a metade dos dias sem desfavorecer ninguém. Vocês veem que é uma atitude até um pouco inteligente, avançadinha, etc. Tal. Agora, aqui outra dela. Se, sob o amor de uma dupla evolutiva, ele envolve o cardio-chakra ou o corono-chakra? Depende. Se é muito bicha a pessoa, é só cardio-chakra. Mas, às vezes, nem é o sexo-chakra. Agora, se ela vai deixando de ser bicho, vai ficando cada vez mais no corono-chakra e fica, portanto, mais intelectualizado. A verdadeira dupla evolutiva, é bom a gente perguntar para a pessoa o seguinte, a sua dupla é de Tacon ou é de Tares? Eu não coloquei isso lá no nosso manual, porque é muito chato, né? Mas veja, a sua dupla é de Tacon ou é de Tares? Chato, né? Mas pensa nisso. Se a gente fosse apertar todo mundo, essa seria a pergunta mais cretina do dia, né? A fazer. Agora, isso aqui eu queria que você passasse ali para mim, que é para nossa Adriana. Eu acho que aqui tudo é dela mesmo. Ou isso foi, não, isso aqui foi você que trouxe. Eu pensei que fosse, eu peguei na hora disso aí. Então tá bom, obrigado. Agora, gente, eu tenho aqui uma carta pitoresca hoje para mostrar para vocês. Eu estava esperando até, que eu já falei isso com o chefe, está ali, ó, o Pedro. Estava esperando o Loche, mas eu vou ler a carta, presta atenção. Alguém me entregou isso aqui, que a carta veio em mãos, mas eu não lembro, mas não sei quem é, porque veio no Monte Bolo e tal. São Paulo, 20 de agosto de 2009. Prezado professor Valdo Vieira, há tempos ouço o nome do senhor como um dos maiores colecionadores de história em quadrinhos do Brasil e talvez do mundo. Digo isso, pois sei que o senhor já foi um dos colaboradores do Comics Buyer Guide, quer dizer, o Overstreet, realmente. Imagino que nesses anos de intenso colecionismo, certamente o senhor tem muitas saborosas histórias sobre como conseguiu revistas raras ou participações em congressos internacionais de história em quadrinhos. A coisa mais séria não é congresso, a coisa mais séria são as auctions, são os leilões. E esse eu participei, porque tudo que vendia revista, vendia livro, vendia essas coisas, então me interessa. Eu sempre, aonde tem livro, eu estou atrás. Assim, decidi escrever essa carta para sugerir-lhe, de fã para fã de quadrinhos, que escreva um dia um livro com toda a sua vivência com o fantástico mundo dos quadrinhos, incluindo sua opinião sobre seus quadrinhos favoritos, Flash Gordon, Príncipe Valente, do Hal Foster, o lendário Tico Tico, Batman, do Bob Kane e outros. Agora ele pergunta, que tal
Agora, no fim tem um tópico. Desculpe qualquer incômodo se confundir o senhor com o homônimo, ok? Vocês sabem que eu sempre falei para o Ló, acho que ele sabe disso, porque eu conheci o Otto, esse povo, porque eu sou uma lenda, né? O cara chegou para mim em São Paulo e viu que eu estava interessado na coleção lá do suplemento juvenil. Ele virou e falou assim, olha, o senhor precisa entrar em contato com um cara que parece que tem uma coleção deles, pode ser até ser vendida, porque parece que ele morreu. O nome dele é Valdo Vieira. E você falando para mim. Tem duas pessoas que fizeram isso comigo. Uma sobre projeção, outra sobre gibi. Tudo em São Paulo. Agora, veja, isso é terrível. Então, eu falava isso sempre aí para o Loche. Agora não, agora eu tenho documento. Ó. Ele está falando isso por causa da lenda. Aí, ó, primeiro, ouço o nome do senhor como um dos maiores colecionadores, tá. E no fim ele fala, desculpe qualquer incômodo se confundir o senhor com o homônimo, ok? Mas veja, sou eu mesmo. O nome dele é Peter. Ô Peter, ele é de São Paulo. Se você estiver vendo qualquer coisa aí, eu não pretendo escrever livro, porque eu já escrevi um livro sobre quadrinho que é um catálogo, em 1976, só que tem que não publiquei. Mas nós temos 2 exemplares deles que funcionam na holoteca. E o levantamento de todos os gibis do Brasil até 1976. A gente tem tudo isso lá. Agora, não publiquei na ocasião por causa do processo da inflação. Se ia publicar, você vai fazer um negócio desse sem o preço, não dava, tinha que dar o preço. Eu ia dar o preço, aquilo ia durar de um dia para outro, não dava, né? Então, eu falei assim, não vou fazer isso. Agora, ele me inspirou só uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sentei, em alguns minutos, eu comecei a escrever todos os episódios que eu podia fazer se fosse fazer um livro. Agora, entre aqueles que eu escrevi depois que eu conversei com vocês, dão ao total 32 episódios diferentes. Quer dizer, eu já teria 32 capítulos para fazer esse livro. Você está entendendo? Vamos dizer, aí seria a nostomania, ou a nostalgia, uma Bíblia, entende? Da nostomania na história. Mas agora, por exemplo, eu tenho 32 escritos. Quando eu lembrar mais, eu vou ver se eu aumento isso aqui para eu saber. Agora, a turma aí, ó, veio o Pedro, mas o Loche falaram para mim, para todo dia eu falar uma coisa sobre quadrinhos, então eu vou ter 32 tertúlias que eu falaria. Não, agora a sessão dos quadrinhos. Tá? Mas eu ainda vou estudar isso mais. Eu já contei alguns casos de quadrinhos aqui. Aquele caso do rapaz que eu peguei no elevador na hora que ele ia saindo, que estava levando as revistas raras. Um monte de coisa disso aí. Eu já contei algumas. Boa. Agora, eu tenho documentação disso. Tem meu filme, que eu fiz com o Giraldo, lá com o Pedro Moraes, etc., com esse nosso amigo que vem aqui, que é o... Entende? Ele vem aqui, o Marcelo França, que é o cineasta. Outra coisa, eu tenho também esse catálogo lá embaixo, tem também os gibis com o meu nome, que eu ganhava os concursos, era um dinheirão, era 10 mil reais, né? Aquilo era uma nota, 10 cruzeiros, aquele negócio todo, eu ganhava a história. Então, eu tenho documentação da história. E outra coisa, nós temos a gibiteca, né? Agora, por exemplo, eu precisava de aumentar os 32, indo lá na gibiteca e olhando. Não, isso aqui, seria bom contar esse caso. Tem, por exemplo, um caso que é um negócio seríssimo. E isso dava muito dinheiro, mas é preciso da pessoa ser mais técnica para isso. Tem que ser técnica igual você, que você é hoje. Que é o processo da impressão dupla. Nos Estados Unidos, isso dá uma nota, porque é muito difícil de achar impressão dupla. O que é impressão dupla? Na hora que vai fazer o quadrinho, vai imprimir, às vezes uma folha, a chapa pegou mal na ocasião que eles faziam, e aquilo sai duplicado. Você está entendendo? Como se tivesse uma sombra. Toda a página inteira. Agora, isso como comic book nos Estados Unidos é uma nota. Agora, por exemplo, eu contar a minha história, por exemplo, lá do cara querendo me vender por $50 mil o Superman, que depois eles venderam por 112. Ele queria vender por 50 mil para mim.
Aí eu chamei a Graça, ela viu, eu tenho testemunha. O Kevin viu, nunca tinha pensado. O Kevin, que é americano, nunca viu o negócio daquilo. Mas como o comics de 10 cents valia $50 mil? E esse foi vendido por 112 mil, alguns anos depois. Agora, isso eu tenho um monte de história para contar dessa história toda. O caso lá do Casagrande Senzala, que eu fiz a conferência e tal. Isso aí tudo. Mas agora, uma hora eu quero ir com calma, quando eu tiver com mais tempo, eu não sei quando. Então eu vou lá na Gibiteca para ver certas coisas e contar as histórias todas. Porque ali, só de olhar lá, eu vou lembrar de um monte de história que vale a pena contar. O caso do Oswaldo Aranha, o processo do rapaz que era esquizofrênico, o tal que passou mais de 30 anos compondo as encadernações que nós temos aí. Ele demorou mais de 30 anos, gastou uma nota, uns trabalhos, uma loucura para fazer aquilo. A hora que a gente foi explicar uma coisa dessa, agora era um esquizofrênico, possivelmente um savana. É o savan idiota, está na cara que era. Agora, ele morreu e eles não sabiam o que fazer com aquele monte de coisa. Você olha lá em cima, que são aquelas encadernações em vermelho, grandona, aquilo tudo é dele, entendeu? Agora, ele morreu, eu comprei a coleção, falei assim, não, isso aí não pode jogar fora, o homem trabalhou tanto. Eu sempre tive pena dos colecionadores que dedicaram a vida inteira, igual aquilo do selo, está entendendo? E você viu lá o selo, o que era, Madrugada Republicana, não é brincadeira, 1984, é 1894, é um negócio de doido aqui. Então, eu sempre tive pena disso, eu queria erigir uma homenagem, entende? Um obelisco para aquela pessoa. Então, eu guardei a história. Não, vamos comprar isso, vamos dar um jeito para ajudar a memória da pessoa. Agora, isso é por quê? A hora que eu faço isso, há uma intervenção a favor da pessoa. Quase sempre são tudo piada. Esse, por exemplo, mexeu lá para fazer aquela coleção, foi mais ou menos, que eles calculam, foi quase 50 anos. Esse outro do gibi foi mais de 30, pelo cálculo que eles fizeram. Agora, o cara era piradão, esse outro. Ele era bem esquizofrênico. Já o outro não, fazia negócio. Tinha gente que achava que de vez em quando ele enrolava, fazia selos artificiais, como obra rara. Você está entendendo como é que é? Ele falsificava as variedades. Tem isso tudo, tem isso tudo. Se a gente chegar e talvez perguntar quem é que foi o maior falsificador que vendia e que conhecia demais a numismática no Brasil, é bem possível, foi o fulano, que é esse. Eu nunca falo o nome dele porque ele foi assistido, hoje ele está bem encaminhado, grande personalidade, está entendendo? Agora, eu comecei a entrar nisso tudo por causa dos livros, por causa da minha biblioteca e por causa das pesquisas bibliográficas. Não foi propriamente por causa do gibi, mas o gibi eu comecei a minha biblioteca no dia que o Luiz, que é o irmão do meu cunhado, ficou sabendo que eu estava com aquilo, falou assim, você precisa de ir lá em casa, venha lá na minha casa, vamos lá comigo. Então, eu falei assim, não, mas agora eu não posso, porque eu ia para a escola. Então, eu falei assim, então, você vai lá, às tantas horas. Eu cheguei lá, tinha aquela mesa assim, com os gibis das coleções dele, todo ele deu para mim. Aquilo tudo foi para a minha biblioteca. Isso foi em 1941, eu tinha 9 anos. Agora, vocês viram, só gibi bom, em alta qualidade, tudo bem, um estado perfeito. E tudo era gibi mensal, Globo Juvenil mensal, aquelas coisas todas dele. Tinha 100 e tantas revistas em cima da mesa. Agora, você já viu quantos livros eu não arranjei com aquilo, né? Eu trocava. Entende? Porque o povo que faz coleção, tudo é fanático. Se é uma coleção que tem numeração, arranjar aquele número que é raríssimo é uma loucura, né? O povo, você sabe como é que é. Não tem jeito. Agora, tem muita história para ver com isso tudo. O gibi, ele é assim, o comic book, ele é muito assim folclórico, mas ao mesmo tempo é muito pitoresco. Ele enriquece o processo cultural da pessoa, querendo ou não, sempre. Então é preciso de saber abordar isso aí, tirar proveito disso. Mas, Rosa, o que você quer? Professor,
Eu estive relendo aquele livro que o senhor me deu, De Coração para Coração. E após essa abordagem que o senhor fez da maternagem. E eu encontrei muitas sincronias, muita sincronicidade em tudo que o senhor falou. É a questão, quando ela diz a Maria Celeste, né, que é a autora, ela fala que a verdadeira fraternidade se aprende após a maternagem de filhos. Aqui, ó, a não energia, ó, você está fazendo evocação. A energia. Eu estive quase a noite lendo Isso é uma sobre... personalidade, tem uma força essa mulher que não é fácil. Mas o que você achou? Então, eu concordei. E também, eu assim, queria te perguntar, porque eu fiquei com várias interrogações. Muitas daqueles poemas, ou mesmo crônicas, foram prosa. feitos de suas ex-mães? Para você? Porque para o senhor? Não é bem porque... assim, não. Não é bem assim, não. O meu problema todo é que eu me predispus a ser aquilo para ela, para dar a situação. Ela, então, filtrou, eu filtrei a situação. E ela emitiu, a emissão. O problema é dela. Agora, são coisas assim que você vê muito assim, simplórias, parecem, mas do muita ponto de profundidade. vista de ideia, o negócio é imenso. Muito profundo. Eu Pois revi com uma profundidade. Agora, você olha, quem lê aquilo, você pode ler superficialmente ou pode ler com aprofundamento de reflexão. Muito profundo, eu achei. Agora, tem coisinha que é uma bobaginha. Você deu aquilo que está falando do besouro? Aquilo é impressionante, você pensar uma coisa daquela. Agora, você vê o seguinte, uma coisa séria ali. Isso aí é que o povo, os espíritas, as mulheres, mães, todo mundo viu que o livro alcançou muito sucesso, assim, logo que saiu. Mas o caso todo é por causa das mulheres, né, por causa das mães. Mas o problema todo não é esse. As mulheres ficavam encasquetadas com o negócio, porque é o que eu sinto, só que eu não sei explicar isso aí, eu não sei escrever do jeito que ela escreveu. Você está entendendo? Então, o problema ali é o da transmissão daquilo. Então, os poemas dela são poemas cósmicos, né? De uma grandeza. Como ela coloca tudo assim, simples. falta... Você não vê ali linguagem. Por exemplo, você não vê nada da minha linguagem culta que a gente usa na enciclopédia. Tem nada disso. E ela fala assim, falta no alfabeto da língua portuguesa letras para que eu possa me expressar. Isso é que é chato, então, né? O caminho que ela foi, com emoção, hein? Ela falar uma coisa dessa. Muito interessante. Quer dizer, a língua portuguesa é fraca para expor o que eu sinto. Chato, né? Lá tem uma porção de tiradas assim. Muito. Gente... Eu aconselharia a quem não viu para ver, Pois é, mas quem você há já de leu, ver eu rever. dar esse livro. Desde que eu fiz, porque eu falei com ela, eu falei assim, esse livro vai ser o livro que eu vou dar de presente. Eu te peço desde já, capricha mesmo, porque eu vou dar esse livro de presente para uma porção de pessoas que eu conheço. Então, através dos anos, eu dei sempre, até hoje, né, do jeito que eu dei para você, um monte de gente eu já dei esse livro. Agora, ele é suave. Tem um homem que não pode nem chegar perto, que parece que ele tem ali é da alergia. Agora, aqui o negócio é sério. Você já leu esse livro? Pois é, aí, ó. Eu devia de fazer o Arlindo e o Adélio ler o livro no tapa. O livro é De Coração para Coração, de Maria Celeste, psicografia de Valdo Vieira. Não, você precisa, porque você está totalmente dentro do assunto, sem filhos. Tem um monte aí que não tem filho, que está por dentro totalmente. Mas, por exemplo, o Arlindo mais o Adélio, se não leram, precisava de ler. Hoje eu ofereci para ele. Aí agora, leiam e façam críticas. Filosófico também. Agora, cuidado, hein, com as críticas, senão você vai receber uma rebordosa de volta. E ele é bem filosófico. Você vai perder o caminho também. de casa. Tem filosofia também. Agora, o que é engraçado na vinda, seja você fazendo atacom, seja você fazendo arte, presta atenção, seja você fazendo literatura, seja você sendo aparentemente visando, objetivando um objetivo superficial,
você pode alcançar uma mensagem de enorme profundidade. A maior prova que nós temos é isso aí. Agora, eu tenho mais livros assim. Seria bom agora você ler Bem-aventurado os Simples. Eu tenho ele. Pois é, que esse também é. Esse é só bobaginha, parece, aparentemente. Mas ele é terrível. Bem-aventurado os Ele é Simples. bem profundo e eu tenho que reler, porque agora eu lendo com a visão da Conscienciologia, que eu vi com a Você visão está entendendo espírita, muito mais, não eu vou está? entender muito mais, né, professor? Eu vou reler as obras de André Luiz, agora com a visão da Conscienciologia, né, porque ele me ajudou muito. Eu conheci tudo isso através do André Luiz, porque eu não fui pelo Evangelho, quando fui você for ler pela André ciência. Luiz, lembre-se da interlúdio que a gente fala aqui, o que eu falo em relação com as coisas que ele fala. Você aí vai entender. Olha os mensageiros, missionários da luz, e compara. Obrigada. Professor, Sim. agora está pensando ali quanto à carta, né? O que acontece? Parece que tem um sincronismo até nessa carta, porque a gente está agora no ano de 2009, de 2007 para cá, com uma revolução da fusão da literatura e dos quadrinhos. O pessoal está se aprofundando mais Eu já na vi escrita. algum artigo nos jornais falando sobre isso. Então, a gente está num movimento agora a favor disso e esse Agora, outra senhor, coincidência é o seguinte, o cara é o seu nome, né? É Peter o nome dele. Pedro. Está tudo em casa. O nome dele é meu conhecido, eu já ouvi esse nome em alguma coisa. Pode ser que seja na área dos quadrinhos. Sim. Sabe? O nome dele, aqui, ó, é Mihalovic. Mihalovsky. Peter Mihalovsky. Agora, havia um desses assim, que era um conde, que eu conheci também, que fazia casamento dos outros, que eu ajudei com os livros de André Luiz, aí, as mensagens de André Luiz para ele. Ele fazia casamento também, era um nome mais ou menos desse, Mihalovsky. Desse aí. Pode ser até que seja parente desse cara, mas é que lá na Noruega, lá para aqueles lados, lá, alguns lugares desses, Tchecoslováquia e tal, tem muito nome, tem muita gente com esse nome. Ele não sabe. Agora, ele é de São Paulo. Você vê, a carta dele é muito bem escrita, muito educada, pessoa fina. Sabe o que é que fez ele. Às vezes é bom contatar ele para ele conhecer aqui, né? Era o tal negócio. Você quer entrar em contato com ele? Então Sim. eu vou te dar aqui, ó. Veja aqui aí tem a carta dele que tem o endereço atrás. Eu vou pegar aqui o endereço, vou contatar ele para... Vale a pena. Fala assim, ô Xará, como é que é? Afinal de contas, você é Pedro. Fala assim, eu sou Pedro, você é o Peter. Como diz o Jesus Cristo, em cima dessa pedra é que eu vou fazer a minha igreja, não é isso? É o Pedro, pedra. Vamos construir. Pensa nessa. Tudo é um processo de pedra. É isso? Porque esse material que tem todo, né, o documentário, mais o livro, o catálogo... Agora, uma hora eu tenho que ir com calma e dar uma devassa lá na Gibiteca, para lembrar de mais casos. Eu, sem saber nada, já fiz uma listagem de 32, você pensa bem se eu chegar lá. A maioria daqueles gibi eu pego assim e falo, não, isso aí aconteceu uma coisa assim, assim. Esse outro não, foi isso assim, assim. Isso aí, entendeu? Agora, 32 casos eu tenho. Eu posso contar aqui 32 casos diferentes. Gente, não tem exagero nenhum em nada disso que eu falo para você, tudo baseado em fatos. Você está entendendo? Agora, o que é engraçado é isso. A hora que você vai chegando assim, né, na quarta idade, tudo acontece com você, né? Um monte de coisas, esse fato todo começa a vir, né? Se ele aparecer aqui um dia, a gente tem que mostrar para ele lá o catálogo, mostrar o processo do Oswaldo Aranha, tem que mostrar para ele o problema meu dos concursos. Agora, a hora que ele pegar aquilo lá, ó, que eu tenho aí de 1947, 47 para agora, dão quanto? Dão 62 anos. Está lá meu nome, com as coisas todas, tudo, eu tenho prova de tudo isso que eu falo. Só esses gibis nós temos uns 3 anotados lá, tudo certo. Então, isso seria bom mostrar para ele. Outra coisa, tem o
o Overstreet com o meu nome, que ele agradecendo lá o povo e tal. Professor Valdo, quando o senhor for lá na Gibiteca, era bom alguém filmar, porque aí depois, quando o Pedro for usar o material, fica registrado, né? Mas aí eu vou gastar o dia inteiro se eu for falar as coisas que eu for ver. Eu vou lá para pensar as coisas e depois fazer uma listagem, é isso que eu quero. Mas uma filmagem mais Eu informal. vou pensar, a hora que eu lembrar de alguma coisa. Mas eu acho, ontem eu tinha comentado com você isso, né? Eu acho que vale a pena, Valdo, registrar isso. Isso que a Cátia acabou, lembra quando a gente conversou ontem? Mas isso lá já é um outro serviço, gente. Isso aí é outra tertúlia. A gente até sugeriu dele falando a cada Se eu tertúlia for falar dois. de gibi na Gibiteca, eu vou passar o resto da minha vida falando lá sem parar dia e noite. Que é muito material. Gente, Não, mas isso é faz um uma mundo. seleção, né? Vocês não entendem o que é o mundo. Eu vou falar do tereré, por exemplo. Eu vou falar do processo do poço, lá do Príncipe Valente. Os negócios do Tarzan, Flash Gordon, Al Foster, o Raymond. Como é que fica? Mas, Valdo, É uma mas loucura aquilo que isso, você falou, tá? tem um processo mental somático. E tem muito preconceito também em relação a quadrinhos, né? O pessoal às vezes torce o nariz e acha que é só uma questão artística. Por Então exemplo, acho que valeria se a eu pena fosse isso. falar só dos gibis da Segunda Guerra Mundial Então. e as razões daquilo, a loucura aquilo tudo, o que havia. Outra Mas- coisa, se eu for falar da projeção, que é uma coisa que eu não coloquei ali, projeção com quadrinho, nós estamos perdidos. Mas, A hora que eu for falar do fantasma, o cara que ele estendia o psicossoma dele e pegava o edifício e segurava para o edifício não cair. Fora do corpo. O que vocês querem? Tudo isso, 1940, 1939, o povo já tinha ideia de tudo isso. Professor Valdo. Outra coisa, o Nuvem Verde lá, o cara do gibi, que ele saía do meu estilo, Nuvem Verde, era aquela nuvem, o cara aparecia e ele ia fora do corpo, quer dizer. Pois é, eu cheguei a te mostrar isso. É o Zéfiro. Isso tudo aí, o processo é o Zéfiro. Agora veja, não tem então, nada a ver com isso, são outros que pensaram, que viram. agora, o Pedro está trabalhando no projeto do Projeções da Consciência em quadrinhos. Né? Eu acho que, mas você tem muito conhecimento que valeria a pena. Obviamente você tem conhecimento em Mas várias o que eu áreas. quero ir lá não é isso não, Lócio. O que eu quero é ir, vou ver uma coisa assim, eu lembro daquilo, então anoto, mais um episódio. É isso. Mas por que Que então? através. Por que não faz um verbete, aí marca com antecedência, até para poder divulgar online, e faz tipo num domingo, aí faz o verbete sobre alguma Não, coisa de mas gibi. isso aí, olha aqui, se eu for contar só esses 32 fatos, isso aí já dá um livro. Não, mas Valdo, dá uma selecionada, pelo Só menos. isso aí já dá um livro. Mas essa ideia da É o que Cátia o uma homem está boa. pedindo. Ele sabe disso, porque ele deve ter ouvido alguém falar. Assim, o cara sabe tudo, que passou por isso, teve experiência, sentiu na pele. Ele sabe, senão não teria falado disso. Mas, Valdo, Agora, gente, eu vivi alguma coisa disso. Por quê? Eu devo muito aos quadrinhos. Entende? Para arranjar dinheiro naquela ocasião, para comprar livro, os quadrinhos me ajudaram demais. Eu sempre fui grato a essa coisa. Como é que vai fazer? Uma outra coisa. A hora que eles publicam o gibizinho, sai no dia do meu aniversário, quando completo 7 anos. Aí eu falo com o meu pai, minha mãe, vem cá, eu não posso fazer uma assinatura dessa revista, se você arranjar dinheiro, você pode. Porque você sabe, o gibi era condenado, minha mãe era professora, ninguém podia ler gibi. Vocês estão entendendo isso ou não? Agora veja, eles permitiram, então vinha o gibi enrolado assim, com meu nome, tudo bacana. Eu recebia aquilo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Do Rio de Janeiro, lá para Monte Carmelo. Agora, eu mesmo fiz assinatura e tal. Você veja, fui criado com isso. Menino, 7 anos, 9, 10. Como é que é? Então, eu sei de muita coisa nesse sentido. Agora, o melhor da história foi a hora que eu descobri. Bolas, eu estou com as maiores coleções. Aí vou mostrar para os caras, não, essa é a maior da América Latina. Não tem ninguém com isso aí. Os caras maiores, eu levava lá em casa para ver. Agora, as pessoas apareciam e me telefonavam, mandavam as coisas assim, pedido, para visitar minha biblioteca. Às vezes eu estou pensando, que ele está querendo ver alguma coisa sobre o processo de parapsiquismo, nada. Às vezes ela vai ver só os gibis.
Foi por isso que eu coloquei um anexo, tinha uma sala comercial que eu fiz junto do meu apartamento, tudo lá na Visconde Pirajá, Ipanema, para colocar os gibis todos lá, porque era um monte de gente do exterior vinha para ver a minha coleção. Agora, o pior da história, isso aí também eu preciso de falar, se eu for falar. Quando eles começaram a fazer as chamadas reedições de nostalgia, ninguém tinha os gibis antigos para poder reproduzir. Todo mundo vinha em cima de mim. Globo, Ebal, o povo todo que fazia isso. Eu, então, com a maior boa vontade, comecei a dar. Um dia, eu vou recolher o material, faltaram duas coisas que eu nunca pude esquecer. Uma delas era um álbum do suplemento juvenil, raríssimo, que eu só tinha visto aquilo na minha vida, nunca mais eu vi. Alguém chegou lá, porque eles são fanáticos nesse povo, né? Alguém chegou e roubou o negócio lá na editora. Agora, o outro, eram números antigos do Tico-Tico de 1905, que eram os primeiros números da revista, que alguém também surripiou. Então, eu falei assim, agora não empresto mais. Acabou. A partir daquele, nunca mais eu dei nada para fazer. Eles queriam, eu estou com as coleções, eu falei, eu mostro para vocês aqui, mas não deixo levar lá. Tinha gente que chegava, fotografava, tirava as coisas e tal. Tudo bem caro. Valdo, sei que está bem cheio de coisa para fazer, mas de repente um curso, fazer um curso aqui no Tertuliar de 4 horas, para dar uma noção do que é isso, a questão do gibiteca mais abrangente. Trazer alguns exemplares aqui. Ainda tem muito preconceito. Eu acho que é muito desconhecido. desconhecido. Saber se nós já temos maturidade para isso. Levanta a mão quem é que acha que nós temos maturidade. Eu acho que a ideia do João é ótima. E divulgar fora isso, eu acho. Eu acho que é um curso valeria a pena. Vocês estão me surpreendendo. Valeria um entendendo curso. mais ou menos das coisas. Valdo, Gibi é coisa muito você só falou uma séria. sincronicidade aqui. Hoje de manhã eu falei com meu irmão, né? O Vinícius Brasil, que é um colega nosso que foi da IBM, agora está na Receita Federal, que foi sócio da Companhia dos Quadrinhos, que dava aqueles eventos lá no Castelinho do Flamengo. Né? Acho que ele vai vir daqui a umas 2 semanas aqui. Ele quer conversar outras coisas com a gente, contigo até se puder, né? Mas é engraçado, hoje de manhã eu falei sobre ele. O curso está feito. O curso é uma boa. Só levar essas 32 coisas. Será que eu consigo falar em 32? Agora, vamos fazer então o seguinte, umas 3 horas de manhã, umas 3 horas da tarde, para poder dar. Agora, para vocês participar, para vocês saberem o que é de quadrinhos. Você podia trazer os abri quadrinhos. O jogo. Uma vez você comentou, não sei se você chegou a O fazer. ideal seria trazer os quadrinhos. Isso. Eu já fiz a apresentação com os quadrinhos na mão aqui, no SEG. Já fiz isso. Dá para fazer até uma exposição aqui por Olotec. cima, alguma coisa assim. Agora, o problema todo é o seguinte, a gente teria que fazer com a Nara uma exposição aqui. Uma exposição específica no meu estilo. Agora, o ideal seria, depois que o nosso amigo chegar aí, para a gente ver se ele arranja o filme. Porque esse filme a gente tem que mostrar para vocês. O ideal era no curso passar esse filme. É o processo da defesa da memória gráfica do Brasil. O Mabel está falando que ele não achou, Valdo. 22 minutos. Ele não achou. O Mabel está falando. Ah, não? Até agora não. Gente, eu tenho esse negócio, se ninguém roubou, mas eu procurei 3 vezes e não achei. Eu não sei onde é que está isso. Ele também perdeu dele. Ele tinha uma cópia junto com outras e ele porque perdeu. Porque isso é um fanatismo, você sabe. Alguém viu. Ô, João, você sabe, lá, quando você trabalhou naqueles meus vídeos, você achou que tem lá algum? Você não viu esse, né? Sobre quadrinhos, você não viu, né? O problema era ver onde é que está isso. Esse aí, seria bom mostrar para vocês. Ele dá uma panorâmica. Se eu for dar o curso, eu vou falar muito mais do que está ali dos 22 minutos. Está entendendo? Esse é com o Ziraldo, com o Pedrinho Moraes, que é o filho do Vinícius, meu amigo e tal. A gente casa, né? Tudo lá de Ipanema. Agora, o Jaguar teve lá, mas o Jaguar não aparece no filme, não, porque eu não coloquei, porque eu não queria colocar o cara, né? Eu dei para ele um uísque de não sei quantos mil anos. Fica quietinho aí, amigo. Ele ficou bêbado, então ficou por isso mesmo. Se o Marcelo França vir aí, ele pode contar um monte de coisa. Vamos esperar ele vir primeiro, para a gente ver como é que é. Agora, o processo é o seguinte, o OTA, será que ainda existe? Ah, deve sim. Deve ser. Era o caso de entrar Mas em contato. Mas será que ele ainda faz quadrinhos? Isso que eu não sei. Hoje eu não sei, mas eu estou por fora dessa história. Não faz não. Né? Faz, Pedro?
Antigo. Os últimos quadrinhos que ele fazia era do Pasquim, dessa Não, da nova MED. edição. Ele fazia da MED. Da Mas MED, ele não, chegou a ele fazer fez a nova o edição. Pasquim, no É verdade, o Pasquim 21. Foi, isso. Pasquim 21. Ele Não fez. tem tanto tempo assim. Agora, ele é que viu a minha coleção total e quase não dormiu à noite, desde a primeira vez. Depois ele falou para o loja, essa coleção não tem preço, isso é inavaliável, ninguém tem dinheiro para comprar. É invendável. Invendável. Entendeu? Agora, relacionando com o verbete, professor, hoje está tendo alguns estudos bem bacanas sobre a questão da memória e da imagem, né? Dessa fusão, porque isso pega também a questão da memória episódica, né? Mas o meu negócio é o seguinte, por exemplo, o Moacir Cirne andou escrevendo vários livros técnicos. Sim. Do Soboacion. Semiologia, Tem né? vários no Brasil que escreveram. Agora, o problema é o levantamento da memória gráfica do Brasil. O povo combatia as revistas americanas porque achava que gibi tinha que ser só brasileiro. Então, tinha que ser só esses feitos aqui, do Ziraldo, essas coisas todas, o Tico-Tico, entende? Mas o problema não é esse. É que no mundo inteiro o processo da história em quadrinho foi muito sério na década de 40, aquele negócio que é a chamada Golden Age, quer dizer, a idade de ouro. Mas o problema não é esse, é que de quadrinhos, talvez o Brasil é que esteja na ponta, devido ao italiano, que é o negócio de 1886 que ele começou os quadrinhos no Brasil. Nos Estados Unidos, isso nunca foi levantado. Até quando eu estudei, ninguém sabia onde é que começou os quadrinhos. Eu lembro um tempo atrás, o Brasil E nós temos os originais de 1886 aí. Do Agostini, né? Do Ângelo Agostini. Não, tem vários. Né? O Brasil chegou a ser o segundo maior consumidor de quadrinhos, só perdia para os Estados Unidos. Eu não sei como é que está hoje, mas há alguns anos era o segundo maior consumidor de quadrinhos. Nós sabemos disso, porque já era assim. Agora, você sabe que hoje o cinema, ele está... Não, está tudo baseado em quadrinhos. Tudo baseado nos quadrinhos, são os heróis. Você acha que eu fui em Hollywood para quê? Eu sabia tudo. Você há de ver discutir quadrinhos. Agora, dessa semana, Val... Os caras de lá. Dessa semana... saber, fazendo perguntas sobre as revistas deles. Foi por isso que depois o Over Street colocou meu nome lá. E foi por isso que me deram a tal coleção dos Thrilling Comics. Agora, dessa semana... Eu vou explicar isso tudo para a turma, para saber como é que isso A Disney acabou de comprar a Marvel. Foi, isso eu estou sabendo. Está valorizando as ações, a coisa toda. Foi 4 bilhões. Que é a maior editora de heróis, né, dos Estados Unidos. Super-heróis. Agora, o que eu vejo é que esses super-heróis todos, eles ainda são muito fajutos, esses novos. São muito comercializados demais, esses que vão para o cinema, tudo. O negócio antigo tinha mais inteligência. Hoje falta inteligência e tem mais, vamos dizer, aliciamento político, emocional. Entende? Mas a proporção hoje está... Não, mas só para atestar isso que você disse aí, tinha gente que te conhecia do mundo dos quadrinhos, né? E não te conhecia da Conscienciologia. A gente, quando levou... O Vinícius era até vizinho do Loche lá, do bairro do Flamengo, né? A gente, quando levou... Sabe quem é o Vinícius Brasil, né? Não, tem muita gente que não sabe que eu sou o mesmo. Não, isso, igual aquele cara do teu trabalho na época lá, que você coordenava, era funcionário teu, né? Mas a gente levou ele no fórum para assistir uma palestra. Nos quadrinhos tem um monte de gente que acha que eu já morri há muito tempo. Sim, deve ter. Desde a década de 80. Deve ter, mas aí a gente levou ele na palestra no fórum, né? Só para mostrar que é verdade isso mesmo. Ele falou, mas eu conheço esse cara. Eu e meu irmão te levou ele lá, né? Já fui na casa dele e tudo, pô. O cara mexe com quadrinho e tal. Eu tinha ido na tua casa, não sei se você lembra quem é. Ele deve vir. Ele que estava organizando os grandes encontros de quadrinhos nos últimos anos. Ele era um grande cara no Rio de Janeiro. Cara. Fazia lá no Castelinho, na Praia do Flamengo. Isso. Não é? Um colega da PUC da IBM. Ele deve ser da nova geração. Ele deve vir daqui a uma semana. Ele, por acaso, é meu vizinho lá no Rio. Ele deve ser da nova geração, né? Ele é mais novo. Mas ele que estava agitando isso. Ele que retomou o movimento dos colecionadores. A gente dá um banho de caras. Vamos dar um banho de Ele deve vir semana que vem. Tinha um pessoal lá daquele sebo lá na Tijuca, Alfabarrista, né? Eu não entendo nada de quadrinhos, eu era muito amigo dele. Que tinha toda essa parte. Ele deve vir com meu irmão dia 19 aqui, que ele quer conversar uns negócios com outras coisas, né? Outro aí, ó. Se ele está vindo aqui, esse meu irmão falou hoje para mim. Vamos esperar o Marcelo vir aí, depois que o Marcelo aparecer. Aí, então, eu vou preparar então um curso, eu dou para vocês, um curso com calma.
Agora, até lá também eu tenho que ir lá embaixo. Talvez é o caso quando o Marcelo vinha aí, a gente vê isso. Não, outra coisa, Vinícius e outros caras desses que adoravam, eram desse meio de IBM, de caras bons na época, né? E tudo meio de informática. Eu nunca fui muito disso, gostava de Mônica e Cebolinha e meu irmão, mas o que a gente era mais de jogar bola, né? Agora, esses caras, e esse mesmo cara tem nome de eslavo, né? Eslavos normalmente são caras bem cerebrais, né? Então, seria bom se desmistificar mesmo esse negócio. São todos mais intelectuais. Seria bom mesmo. Ó, nós estamos em offline. Eu ia até responder isso aqui, então não vou mais. Mas o caso todo, gente, existem aqueles que levam os quadrinhos do ponto de vista cultural e existem aqueles que são mais os quadrinhos do ponto de vista infantil. Então, isso varia infinito. Por exemplo, o nosso amigo que fez a Mônica, ele foi para o lado industrial infantil. Entendeu? Já o Ziraldo, ele começou com coisa séria, mas depois também ele teve que apelar e entrar para outra área. Para quadrinhos de alto nível, com processo tipo low fine, isso ninguém tem aqui. O low fine, por exemplo, que é o do Fantasma, você tá, aquele que aparecia, não é só o Fantasma, mas tinha aquele outro, do Raio, o Rei. O low fine é o do Rei. O desenho dele, o estilo, o processo de anatomia, uma loucura. O low fine, o Al Foster, o Raymond, só esses três aqui. E depois, o do Spirit, que é o maior. O do Spirit. Pois é, o Eisner. Eisner. Esses quatro aí, só esses caras são dos maiores artistas de todos os tempos aí desse Eu não entendo nada disso, né, Valdo? Mas o Vinícius uma vez levou o cara que fazia o comic book do Batman lá em casa. Não é Fazia o que quê? Fala perto. O Vinícius levou um dia o cara que fazia, pelo menos na última fase, o comic books do Batman, lá em casa. Um dos caras que fez lá, que desenhava, né? E aí eu pedi para o cara, falei, desenha, aquilo tem uma vista boa lá de Ipanema, do Morro dos Irmãos, etc. A gente pediu para o cara, estava doente na época. E o cara desenhou. Você sabe que eu guardei o negócio? Nessa lógica de ganhar algum dinheiro, e eu não sei onde eu botei o negócio. O cara desenhou a visão lá de casa, a visão linda do Rio, né? Visto do meio de Ipanema ali. E eu não sei ver que cabeça, né? Podia ganhar um dinheiro, eu não entendo nada disso. Aí mas também, podia ganhar um dinheiro. Na nossa gibiteca, a gente tem história em quadrinhos originais. Você guardou tudo, né? Mas o negócio eu não entendo nada mas disso. Essa eu nunca dei muito valor, não. Guardado. Porque nos Estados Unidos eles cobravam isso muito caro. Nos leilões, entende? Nas auctions. Original. Um negócio feito com cartolina enorme. Para quem conhece, sabe o valor, né, do que tem quando você Agora, conhece um curso desse vai ter um apelo muito grande para pessoas que não são da Conscienciologia. Mas vocês deixam eu preparar que eu falo, depois vocês estudam quando, de que modo nós vamos fazer. Agora, eu acho que tem que fazer assim de 6 horas o curso. É mais do que esse que eu falo aqui. Umas 3 horas de manhã, das 8 às 11, depois das 2 às 5, por exemplo, um troço assim, né? Para poder vocês, dar o porre de quadrinhos em todo mundo. Mas porque assim, a pessoa que nunca viu, ela vai ficar aturdida com tanta coisa que tem. O que eu quero dizer? O imaginário dos quadrinhos é o maior do mundo. Eu vou começar explicando isso. Por que é? É o processo do croquis. O que a gente poderia fazer, porque um curso desse tem um apelo muito para a gente de primeira vez. Fazer uma boa divulgação. Aqui, até um certo ponto. Agora vamos falar do meu que eu acho. Do ponto de vista da maturidade da história. Todo mundo aqui está escrevendo livro. Precisa entender quadrinhos para escrever livro direito. Senão, fica igual, por exemplo, esses nossos amigos, inclusive esse da democracia, que todo o livro dele você vê, ele não domina muito a situação da comunicação, porque todo o livro está lá os processos de revisão, revisores, o negócio tudo está junto com ele. Entendeu? Esse nosso amigo que vem para cá. Vasconcelos. Vasconcelos, pois é. Entende? Eu estava olhando que eu coloquei já no verbete, eu coloquei 2 livros dele. O Democracia Pura e o outro, os 2 de Democracia. Eu coloquei lá com detalhes. A minha chefa lá fez o fichamento com todos os detalhes, eu chequei tudo 100%. Mas a gente vê que ele, por exemplo, ele escreveu isso, mas ele não é pessoa feita essas coisas. Eu garanto, cada estilo você vê.
Estilo, gente, mostra a riqueza ou a pobreza das pessoas. As fissuras aparecem em quem escreve. Você está entendendo o que quer dizer? As fissuras são inescondíveis. Elas aparecem. Se a pessoa escrever um livro, a gente sabe, não tem jeito. Então, isso aí é importante. Os quadrinhos, eles ampliam a cosmovisão mental somática das pessoas a partir da comunicabilidade. Olha a lógica do que eu estou falando, tudo baseado em fatos. Não vem que não tem, que eu não vou perguntar se tem lógica. Isso aí é o óbvio. Professor, aqui. Sim. Aqui, professor. Aqui Onde no CEB, aqui. 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 Eu estava pensando nessa questão que o senhor estava contando quando era criança, recebendo quadrinhos lá, né, para ler e tudo. E pensando na próxima vida, o quanto que esses quadrinhos, que agora já tem projeto para fazer, de projeção e tal, com a afinidade que a gente tem, pode estar recebendo... Uma coisa interessante, a Graça está trabalhando com criança agora, né? A primeira observação dela, os meninos adoram quadrinhos, então ela está usando agora o processo de quadrinho para a questão da lucidez, poder fazer da memória, para fazer afinidade, os meninos que ninguém, que você não consegue acessar. Então ela está entrando por aí também, os gibis estão ajudando, quer dizer, não mudou nada, 70 anos, não adiantou nada a tecnologia, milhões de coisas que tem por aí. O negócio está funcionando do mesmo jeito. O gibi funciona com a criança entende o processo. Forma a cultura da criança, né? Vai formando, é a formação da criança. É isso que eu estou pensando. Quanto esses gibis não podem ajudar a gente lá na frente com a lucidez mais cedo, ter a lucidez mais cedo. O problema todo você tem que examinar é a filosofia do processo isso hoje chama de arte em sequência, né? O sequencial. Que é o problema de você ver o croquis. Magali, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas isso é a base do meu princípio. Tudo na vida começa por um croquis. Então, vamos entender. A hora que eles foram fazer esse micrófono, eles desenharam num papel, quase sempre um negócio sério. Hoje, leva para o computador, tem um monte de coisa. O computador, então, tem milhões de recursos para colocar. Tudo o quê? Croquis. O que é o croquis? O croquis nada mais é do que uma planta. Por exemplo, a hora que foi fazer isso aqui, fomos estudar para ver qual a planta baixa de situação do tertuliário. Essa caneta. Tecnologicamente, estudar tudo. Primeiro foi feito o desenho dela. Agora, quase sempre faz um desenho de rascunho, aí depois leva hoje para o computador. Hoje está na moda o computador, né? Porque é o processo da cibernética. Mas agora veja, essa lupa foi feita isso. Esse microfone foi feito isso. Esse controle remoto foi feito assim. Tudo isso aqui, ó, desse cronômetro aqui, foi feito assim. Esse chapéu foi feito assim. Então, veja, não tem nada. Agora, é o tal negócio. Eu acho que as mães deviam entender quadrinho para ver qual filho que ela vai querer ter. Você já fez o croquis do seu filho? Isso tudo eu falava quando era garoto. Você está entendendo? É uma coisa impressionante você pensar nisso. Tudo tem desenho. Então, na hora que a pessoa começa a entender a história em quadrinho, o que é a história em quadrinho? É uma sequência de croquis. Você está entendendo? Correspondente à realidade ou à para-realidade, como o povo gostava de falar, que é o processo da imaginação. É a imagística, você está entendendo? E a imagética. O quadrinho é baseado na imagética, mas aquela imagética é dominada pela imagística, que é a imagem. Então, a imaginação que domina a imagem. Você está entendendo o que é? Então, veja, se nós entendemos isso, vocês vão entender por que eu quis fazer o filme. O filme da defesa da memória gráfica do Brasil. Você está entendendo? E foi aí que a gente foi apresentar aquilo que era o melhor. Agora, eu, com o tempo, fiz o levantamento do Brasil para ver isso. Então, por exemplo, as 10 maiores edições clássicas de gibi no Brasil, nós temos as coleções inteirinhas. Isso só que me deu mais trabalho, porque isso aí eu tive que ir atrás.
Por isso que eu participei de auctions, leilões, o que você pensar, né? Comprei bibliotecas inteiras, tudo isso. Era o jeito. Agora, o gibi sempre vinha de cambulhada, não era essencial. Meu negócio sempre foi livro. Meu negócio, minha tara é bibliográfica, entendeu? Que eu falava desde pequeno, meu negócio é aqui. Então, naquela ocasião, na minha infância, eles falavam que toda cabeça é uma biblioteca, tem uma opção de livro. Aí chegava a pessoa e falava assim, como é que é? A cabeça dele tem muitos livros ou tem poucos? Isso é que a gente conversava desse jeito em Minas, para você ter uma ideia, era isso. Então, o gibi tinha muito valor. Outra coisa, o gibi era mais fácil de você encontrar. Depois do jornal, mais fácil era o gibi. Depois é que vinha revista, e depois da revista que vinha o livro. Agora, a revista, as que tinha mais era de mulher, para melhorar o seio, aquela coisa toda, é que a minha irmã recebia. Então, era um tal de mulher pelada, meia pelada, mostrando isso, fazendo massagem, não de que eu falei, mas não tem nada que me interessa. Eu quero uma coisa melhor do que isso. Mas eram as revistas que eles recebiam. Depois apareceu a guerra, começou Em Guarda, que é essa que ele arranjou lá. A Em Guarda, por exemplo, uma hora, quem não conhece, vai estudar qualquer coisa sobre violência, precisa de ver essa revista Em Guarda. Ele arranjou uma coleção praticamente quase fechada no processo. Vê tudo sobre a Segunda Guerra. Mesmo se a gente vê em outra vida com uma condição financeira não muito... Dinheiro... O gibi escuta, chega. não, é bom... Porque o gibi é mais barato. Vamos abrir um parênteses aí para você entender. Dinheiro não arranja item raro de coleção. Esquece isso. Dinheiro não compra tudo. A maior prova que dinheiro não compra é com colecionismo. Os caras são fanáticos, não adianta. Por exemplo, uma das coisas que eu não coloquei lá, viu, eu precisava de pôr, seria a 33. É o caso lá de São Paulo, do empresário Ricasso. O Ricasso lá que eles vieram me pedir para arranjar a coleção e comprar os gibis dele. Aí eu troquei por moeda de ouro. Tem esse, o irmão dele que foi atrás de mim para ver os processos de moeda. Mas agora, o caso todo é o seguinte, esse São Paulo é terrível. Eu arranjei 12 moedas, que são as pounds do século XIX, raríssimas, com as datas todas em sequência, perfeita, e dei. Se querendo, eu te dou. Aqui estão as 12. Eu troco por toda a sua coleção de gibi e revista que você tem aí. Agora, era um quarto cheio. Falei, na hora, me dá isso aí. Pode levar. Aí eu levei aquele monte de coisa. Foi um dos maiores negócios que eu já fiz. Né? Mas era o que ele queria. Esse homem ganhou prêmio nos cursos, nos programas do Silvio Santos, com a coleção inteira da Estampas Eucalol, que ele levou com móvel próprio. Ele é um empresário, cheio de dinheiro lá de São Paulo. Agora, todos os dealers, todos os vendedores de gibi de São Paulo queriam comprar o gibi dele, mas ele não se interessava em comprar porque muito dinheiro, não precisa de nada, eu vou vender isso para quê? Não, deixa isso aí. Agora, então, eles chegaram para mim e falaram assim, 3 caras vieram de São Paulo, depois eles eram 5. Vieram para mim e falaram assim, doutor Valdo, nós sabemos que o senhor é um executivo, então o senhor vai falar de igual para ele. O senhor também não está precisando de dinheiro, então fala com ele como é que é a situação. Aí, eu, lá na hora, me deu o telefone e o nome dele, é esse aqui, eu telefone para ele. A senhora, eu expliquei quem eu era, e eu tenho uma residência aqui em São Paulo e tenho uma residência no Rio. E eu trabalho com uma opção de coisa, eu faço pesquisa nisso, etc. Agora, eu sou empresário, eu tenho empresa também, por causa disso. Agora, eu estava interessado em ter uma entrevista com o senhor sobre os processos, que eu queria saber umas coisas do senhor, o que é que interessa para o senhor. Aí ele falou assim, escuta, se você é empresário, você me conhece, sabe dessa história, já viu as coisas, eu estou interessado em moeda. Isso é uma coisa nova, eu não entendo, eu preciso saber disso. Você entende disso? Assim, eu já escrevi até sobre investimento em moeda de ouro, se interessar. Pois é, mas são essas que eu quero. Assim, então, tá certo.
Aí eu tratei com ele de ir a São Paulo, no dia tal, às tantas horas, que ele ia me receber na casa dele, para mostrar todo o material que ele tinha. A primeira coisa, ele foi mostrar as paixões dele, esse processo todo, um monte de coleções de obra de arte e tal, e a estampa Eucalol. Ele falou assim, isso aqui eu ganhei, esse imóvel foi feito para guardar a estampa. Como é que é? Tudo estudado, entende? Aí, no fim da história, eu tirei uma cartela com as moedas de ouro. Falei assim, já que você falou moeda de ouro, está aqui. Eu trouxe aqui, tem aqui o último catálogo das pounds. Eu estou com as pounds aqui. Isso aqui é que é investimento. Se você está querendo, isso aqui é do século XIX. Aí o cara sentou na mesa, foi olhar, né, as moedas com calma. Pessoal, você tem que entender isso. Você não pode comprar de qualquer um, não pode ser. Agora veja, o valor aqui das pounds, porque tudo catado tinha valor, né? É o último, eu levei para ele. A hora que ele viu o montante daquilo e comparou, falou assim, não, pode pegar, pega aí. Ele pegava lá, levava, examinava, falou assim, não, essa é essa aqui mesmo. É isso aqui. A hora que ele viu 12, a coleção completa lá da firma, falou, não, mas isso é o máximo. Agora, ele vira para mim e fala assim, mas como é que o senhor consegue isso? Entendeu? Aí lá vou eu explicando, ok? Então, tá bom. Agora, o problema todo é o seguinte, eu levei, mostrei as 12 moedas, e ele falou assim, olha, pode levar tudo. Agora, ainda falou assim, se eu precisar de você, eu posso entrar em contato para você, me dar umas dicas aí do que é que eu vou fazer. Ele arranjou uma coleção de moedas de ouro, depois eu lembro. Naquela ocasião, eu já tinha, você sabe que uma vez eu troquei as moedas de ouro por um apartamento no Rio, apartamento só de 3 quartos, em Ipanema. Eu paguei o negócio todo lá, o dinheiro que eu precisava, com as moedas de ouro. Agora, depois das últimas, o Hernandes teve uma grande experiência com as moedas. Isso, qualquer coisa, ele pode contar na hora. Agora, gente, como já está online, eu quero aqui que tem uma pergunta que é o seguinte. Tenho processo de ansiedade agudo. Tive síndrome do pânico por muito tempo e consegui vencê-lo. Porém, depois de um tempo, comecei um processo de insônia. Consigo dormir, porém durmo normalmente apenas um ciclo de sono e acordo. Às vezes, preciso recorrer ao remédio, mas mesmo assim durmo, no máximo, 3 a 4 horas seguidas. Creio que isso ainda tem a ver com ansiedade também. Tenho consciência terapia marcada para outubro. E queria saber se você pode me dar alguma dica do que eu posso ir fazendo nesse período para aproveitar e acelerar o processo da consciência terapia. Preciso me livrar dos remédios. A primeira coisa seria você ver o que você pessoalmente acha que causa a sua ansiedade. Anotar todas as hipóteses que tem para você falar com quem vai tratar de você. Para depois eles examinar a sua personalidade e ver o encaminhamento que pode fazer. Mas até lá é ver isso. Uma outra coisa, junto com isso, seria bom desde já você arranjar alguma coisa para você ocupar a sua cabeça. Alguma coisa que intelectualmente te prenda. Por exemplo, uma coisa boa que você pode fazer é escrever. Então, por exemplo, você está com insônia, então você vai trabalhar sobre determinado assunto, vai desenvolver aquilo. Isso ajuda demais, porque controla os atributos mentais somáticos da pessoa e quase sempre acerta o processo de insônia. Eu acho, por exemplo, no meu caso, se eu não fosse uma pessoa que trabalhasse intelectualmente todo dia, eu sofreria insônia. Eu, por exemplo, raramente eu durmo 4 horas em seguida. Eu durmo 3, acordo, durmo mais 2 horas. Se eu durmo 5 horas, eu já dormi demais. Agora, outra coisa, se eu dormir 3 horas, depois mais 2, depois mais 2, eu fico sem dormir até quase que o outro dia. Eu dormi demais. Então, o corpo parece que tem um pedido para tanto de sono. E tem também um pedido para não passar aquele tanto de sono. A gente tem alteração com isso. Então, o problema todo é esse equilíbrio.
Não é só insônia, é também dormir demais. Tem que equilibrar essas duas coisas. Então, eu, por exemplo, nesse caso aí, o meu processo intelectual é muito bom. Agora, eu tenho um problema. Se eu estou com muita disposição, existem os processos dos pós-fácil, dos originais, aquilo pode me criar problema. Porque na hora que eu terminei aquele trabalho, que eu fiz um monte de coisa, que eu esperava, por exemplo, gastar aí 2 dias, eu às vezes fiz em 3 horas. Aquilo, eu estou me sentindo muito bem. Já comi alguma coisa, porque tem um processo de madrugada, a gente tem que comer. Se eu estou trabalhando muitas horas, tem que comer. Já comi alguma coisa, tomei meus remédios, eu sempre que como, tenho que tomar os remédios, alguma coisa. Então, tomei os remédios. Então, eu estou preparado para dormir, mas a cabeça está a 1000. Parece que eu abri tudo. A SEV, você sabe o que é SEV? Quer me cevar. SEV quer dizer Centrais Extrafísica da Verdade. Quer me cevar. Você vê direitinho que está chegando ideia. Milhões de coisas. Então, aquilo a gente tem que escrever umas 2, 3 páginas para depois de dormir. Isso quase sempre, quase toda madrugada acontece comigo. Entende? Isso é. Essa madrugada, por exemplo, eu fui dormir às 6 horas. Está entendendo? Agora, eu tinha dormido 4. Trabalhei 4 horas, depois fui dormir mais. Eu dormi das 6 até mais ou menos 7h30. Então, eu, por exemplo, com 5 horas, eu me sinto bem, não tem nada, não preciso estar bocejando, não fico cansado, nem nada. Então, o problema de insônia, é bom ver isso e aplicar a sua cabeça em alguma coisa. Tem que tirar esse negócio. Não adianta querer contar carneirinho, isso tudo é besteira, essas coisas todas. Não é por aí. A situação não é isso. Agora, trabalhar com alguma coisa, cansando ou chegando à exaustão intelectual, pode ajudar a pessoa a dormir. Isso aí é uma coisa séria. Para mim, uma das técnicas para dormir melhor que tem é trabalhar com mental sono. Isso aí seria bom a pensar. Então, eu vou voltar um pouco, vou relacionar o negócio do design, dos desenhos, dos croquis com a memória, né? Você desenhar, fazer o desenho da estrutura das coisas, que não seja só estética, não só forma, mas misturando forma com conteúdo, é uma ótima... O processo do desenho inteligente. Do desenho estrutural inteligente, é uma ótima técnica também de potencializar a memória a respeito de estudo. Uma das técnicas que tem maior. Então, porque desenho... O problema é ver se a pessoa, o que ela tem? Ela tem mais uma memória visual ou não? Se ela tem a visual, o desenho, então, ele é... Sim, mas o desenho é considerado representação formal, né? O design, né? Não só no meio de design estético, ou em arquitetura, em várias áreas técnicas. Né? Até para projetos. É isso que a gente chama do croquis. O croquis, você pode chamar de design também. E aí não é só para quem tem memória visual, não, é por causa da esquemática da coisa também. Mas a memória visual, ela ajuda na questão. O desenho ajuda quem tem memória visual. Porque tem gente que tem memória, por exemplo, a minha memória auditiva, eu não escuto bem desse ouvido, mas eu tenho uma memória auditiva boa. Agora, eu já mostrei para vocês aquela técnica de esquizofrênia que eu uso, né? É a técnica do Monk. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando com um arquivo que está com 5.700 páginas. Então, eu vou mexer de um lado para outro, estou mexendo com a opção de coisa. Então, o que eu faço? Eu ponho lá assim, 42,17. Eu falo isso alto e vou mexendo. O som está aqui. Eu não esqueci o som. Entende? 42,17. Eu não preciso de pensar naquilo, virou automático. Vocês estão entendendo ou não? Esse é um processo mnemônico que eu uso falando alto. Então, por exemplo, se alguém chegar e eu estou lá trabalhando e a pessoa está ouvindo que eu falei alguma coisa, ela vai chegar e falar assim, eu pensei que tivesse alguém aqui com você. Não, sou eu, é o Valdo com o Valdo 2. Não, porque é mais direto isso, né? Faz acesso direto à memória. Não, o negócio fixa na hora. Na hora. Entendeu? Você não tem, principalmente com números, ou as palavras quando sejam pequenas, alguma coisa, aquilo é o máximo. Que eu coloco não, com ideias funciona muito bem também. Muita coisa que eu assisti até hoje. Eu anoto no ar.
muita coisa que eu assisti até hoje das tuas aulas e tal, fica na memória auditiva mesmo, gravada, porque você fala aquilo para impressionar a aula memória, né? Você fala em voz forte, não e aquilo isso. vai direto, cara. A gente já fala, quando precisa, eu falo a fala em negrito. Fala em negrito, Adriana, você isso. sabe. É bold. Bold, eu coloco em bold. É verdade, mano. Esse bold é muito importante. Agora, não acho que seja só um negócio visual nesses casos, não. Eu discordo um pouco. Eu acho que é o auditivo. O problema da esquemática é porque facilita o esquema que a mente funciona, de se organizar. Não é só coisa do visual. Né? Se você pudesse falar também nesse sentido... Né? Agora, vocês, a hora que estiver fazendo alguma coisa, que você tem que mexer muito no seu arquivo, páginas diferentes, usa essa técnica do número. Vocês vão, se a pessoa se dedicar ao processo, ela nunca mais vai deixar. Isso aí ajuda demais. Muita coisa que eu faço rápido é por causa desse macete. Eu tenho técnica para tudo. Tudo eu tenho macete. Eu já cheguei à conclusão que aquele confluiu para aquilo. É o melhor dentro daquilo que eu faço. Você fez o índice ali, secundário, mas fez. Aí quando você quer, vai direto lá. É bacana. Por exemplo, uma técnica bacana. Eles não entendem, por exemplo, a minha bibliografia, que é feita com tanto detalhe. Por quê? Eu não tenho trabalho com aquilo. Aquilo é espontâneo. Depois que você já se adaptou, tudo isso é facílimo. Então, o que eu digo para você é o seguinte: adapte-se com o mais difícil. Nunca faça adaptação com o mais fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Faça adaptação com o mais difícil. Quem tem o mais, tem o mínimo. Entende o que quer dizer? Isso é uma dificuldade. Tem gente que tem uma dificuldade para entender esse posicionamento. No entanto, ele dá uma inteligência óbvia. É igual planejamento pelo pior, né? Você prevê a pior, não é que você queira. Agora, você prevê... existem uns negócios em latim que a gente precisa de uma hora explicar isso aí, viu, chefe? Um deles é o mutatis mutandi. Você está entendendo? Tem umas coisas desse tipo aí, que muito pode servir nessas técnicas, para a gente mostrar como é que é. O mutatis mutandis, por exemplo, nessa questão do máximo e do mínimo, funciona. Isso na matemática também. Então, você veja, você vai ter que aprender alguma coisa. Aprenda aquele grau mais difícil e pior. Se você aprender aquele outro, todos os outros vêm de cambulhada gratuitamente para você. Porque você está dominando o máximo, o top. É? Extrapolacionismo é isso também. Não deixa de ser, né? Extrapolacionismo. Vocês estão entendendo, né, o nível disso aí. Agora, tudo é potencializador da memória. Agora, vocês notaram uma coisa engraçada, que o homem mandou aí, ontem, eu recebi depois da abertura, eu falo do gibi, tudo é um processo mnemônico, você sabe, né? É o que a gente está contando aqui. Olha as coincidências. Isso aqui é muito esquisito. Vocês escolhem um tema que 24 horas aquele tema vai funcionar, né? Em alguma coisa com a gente. A maioria é assim, quase todo dia. É estranho, né? O que é evocação, né, de ideia? Na questão da memória, bom, o importante é a atividade intelectual. No caso da leitura também, essa leitura do mais difícil que você falou, ele também funciona melhor para a memória também? Por exemplo, eu acho, uma pessoa, por exemplo, ela vai estudar a sua área de filosofia. O que ela deve pegar? Ela deve pegar os tratados mais sérios que tem de cara e procurar entrar naquilo até dominar o problema todo. Esse negócio de primarismo, de começar, não, vamos dar um negócio bem elementar, isso tudo é bobagem. A pessoa vai gastar muito tempo à toa. Se ela entrar nas cabeceiras e vir, ela vai entender muito mais por dentro da situação, a visão vai ser maior. Enfim, ela vai fazer atalho, ela vai cortar caminho, ela vai economizar energia, tempo, uma opção de coisa. Agora, tem que saber escolher, por exemplo, os grandes tratados da história, aquilo que seja para, entendeu? Básico. Eu acho isso mais importante do que ficar nesses processos elementares. Elementar é sempre elementar. Não dá para você chegar a substituir a palavra elementar por erudito.
Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Na filosofia, eu indicaria para começar a ler o Hegel, que o Hegel, inclusive, os autores, os críticos, acham ele difícil de ler. Pois é. Começar assim por uma... Uma outra coisa também, Arlindo, dentro da sua área, se uma pessoa for estudar filosofia, se ela não estudou as coisas básicas, por exemplo, do Sócrates e Platão, ela vai ouvir tanto e vai ver tanta coisa escrita sobre eles, que ela nunca vai saber aquilo, ela não vai entender a maioria das coisas de nada nem de ninguém. Se ela começar nas cabeceiras, ela já está no top, ela já sabe o que é, que aquilo vai refletir em tudo que ela for ver, for ler, for discutir. Você entende o que quer dizer? Também os próprios filósofos... Agora, veja, essa não é a orientação que se tem em didática nenhuma por aí afora. Os filósofos quase todos citam sempre Sócrates, Platão e Aristóteles. Enfim, a filosofia grega, mas é sempre Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, sempre citando... Uma pessoa que for estudar bem os diálogos de Platão lá, que são as coisas do Sócrates, só isso você vai entender. Uma vez nós separamos tudo lá para colocar no armário do povo que estava entendendo, pessoal. Veja esses livros básicos aí. Tinha uns 10 livros só. Só aqueles já dão para a pessoa ter uma visão de conjunto fantástica. Mas tem que ver com comentários de diferentes filósofos, intelectuais, para a pessoa ter uma visão maior, né, do assunto. E no campo Mas desde o Hípias, tem que começar pelo Hípias. Sempre os filósofos sempre citam isso. Agora, é lógico que a pessoa não tem noção de Sócrates, Platão e Aristóteles. Pois é. E outra coisa, não tem jeito, né? Esse povo, essas personalidades, elas vincaram a cultura da terra de uma maneira que não tem jeito. A maioria das áreas você tem que estar falando nesse povo. Não tem jeito de tirar o povo fora. Então é importante saber, né, o que se passa. Muito da coisa da memória, né, do potencial de memória conseguir se manifestar, depende do nível de compreensão, da cosmovisão. Né? E a sociedade doente ainda não estimula que as pessoas tenham uma compreensão melhor da vida e da própria sociedade. Devido o capitalismo selvagem. Por causa de manipulação. O capitalismo selvagem, o processo é de consumo. O consumo tem que ser uma coisa transitória, superficial, que a pessoa jogue fora e venha comprar um outro de novo, um novo. Ela chega lá, tem um elemento novo, acabou de sair. Sim, sim. Isso aqui é o consumo. Isso tem que ser. Então, o consumo é, na verdade, um dragão que engole todo mundo. Então, quanto mais rasteiro ou menor a visão de conjunto que as pessoas têm, mais fácil de manipular, até na questão do consumismo. Né? Por isso que a academia não gosta do autodidatismo. Não, e política também, as Porque pessoas é concorrência para eles. E a política também, as pessoas têm memória, a gente acaba tendo memória curta, que não está politizado, outras coisas, tudo isso vem, acho que às vezes a visão rasteira demais, você não tem compreensão daquilo Agora, do assunto. gente, uma coisa que eu tenho olhado, que eu acho que vai acontecer, é o seguinte, com o processo agora dos computadores e a informática, a teleinformática, fazendo curso à distância, e o povo trabalhando em casa, sem precisar de ir ao escritório, isso vai afetar a universidade. Muita gente não vai precisar mais trabalhar em universidade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendo. Vai trabalhar em casa, o autodidatismo vai aumentar com isso. Se essas pessoas começarem a trabalhar em casa, mesmo seja com informática, isoladamente, cedo ou tarde, muitas dessas pessoas vai aparecer a autodidaxia. Sim, porque entende que não a pessoa está sozinha, ela mais, vai se virar. É igual eu. Isso. Quanta técnica eu não criei para eu usar? Um problema meu, para facilitar a minha vida, o meu serviço, o meu esforço. Todo mundo vai caminhar para isso, inevitavelmente. Muita gente se acha, mais psicologicamente, que é dependente do local externo formal para aquilo. Agora, essa independência é justamente o autodidatismo. O autodidatismo, a pessoa precisa se sentir com uma certa infibratura, uma certa autoconfiança. Isso acaba acontecendo para tudo, né? Até na coisa do fitness, né? Você não precisa, não depende da academia, eu penso que isso da motivação. É uma válvula de escape dessa questão da academia, vamos dizer, ditatorial. Valdo,
A ditadura em toda a universidade vai desaparecer com isso. A questão dos dicionários, aí dicionários, todos os tipos analógicos e também dicionários particulares de filosofia, disso, daquilo, é na questão da memória. Tem que ter uma importância. E depois para formar o dicionário cerebral. É a alma da memória gráfica. Está entendendo? Não é só a ilustração, a estampa ou a figura, não. É dicionário. Agora, a memória gráfica, por quê? Devido ao problema da palavra. Tudo tem palavra. Por exemplo, é muito difícil você arranjar e todo mundo conversar por ilustração. Desenho animado é uma beleza, mas ele não resolve tudo. Ele tem que ter um movimento. Você está entendendo? Por exemplo, antes do cinema, vocês sabem, eles fizeram várias caixinhas mágicas de imagens. Vocês sabem que foi assim para chegar lá com os Lumière, aquele povo todo, para fazer o cinema. Mas, enquanto não teve o processo da movimentação, o kinema, entende? O processo do dinamismo, a coisa não funcionou direito. Então, é necessário haver a vitalidade da ilustração. Isso também é muito importante. Por isso que o gibi, ele imita o cinema. Hoje é o cinema que imita o gibi, né? Você falou também de ler o que é mais complicado. Começar pelo mais complexo. Aquilo, se você não tem um bom dicionário cerebral, você vai ler alguma coisa do Hegel. Tem um monte de termos que você tem que não... ler anotando isso tudo, fazendo registro. Senão ela não entende nada. A maior indicação que eu já dei até hoje, mais avançada, é o da reaprendência. É você falar na palavra erudição para o jovem. Até para crianças, se for possível. Mas falar em erudição, mostrar para ela o que é isso. Veja, foi isso que ajudou minha vida. Minha vida intelectual foi baseada nisso, por causa do Vicente Lopes Pérez. Vicente Lopes Pérez me explicou o que é polimatia. Uma boa parte de gente que aparece aqui, se eu perguntar o que é isso, eles não sabem o que é. Agora, veja, eu tinha 10 anos. Então, a partir daquilo, eu comecei a dar valor. Uma das perguntas que eu fiz para o Vicente Lopes Pérez nesse assunto, eu lembro como se fosse hoje. Eu perguntei para ele, professor, o senhor acha que uma pessoa que tenha erudição é superior a outra que é rica? Você é muito mais rica. A riqueza da cabeça é superior à da algibeira. Veja só, a lição que ele me deu, eu nunca pude esquecer. Quem foi? O Vicente Lopes Pérez. Eu tinha 10 anos. Mas até eu tive 2 anos de a preceptoria com ele lá. 2 anos. Pessoa bem lúcida, pessoa. Qualquer coisa é só mostrar a placa, mostra de um lado do outro, assim que eu já sei. Ele tem um trabalho de descer e subir, enfim, está fazendo exercício. Professor Valdo, aqui em cima, professor. O professor estava falando do pai, né? Nós continuamos com aquela estatística de que a maior parte dos alunos são uma faixa etária acima de 28, 30 anos de idade. E que até os inversores mesmo aqui em Foz, eles demonstram algum interesse, mas têm dificuldade de permanecer, de chegar até o pai. E o professor, quando teve essas orientações, no contexto do professor, valorizou muito, mas a gente não está encontrando essa mesma condição hoje no jovem. Pois é, mas eles vão chegar lá. Sabe por quê? Isso também que eu estou falando é um negócio mais avançado, né? Que vocês podem fazer em matéria de didática e pedagogia aqui. As das coisas mais evoluídas que tem é levar a erudição para teenagers. Isso aí é a loucura, porque é antipodia. Você está pegando 2 extremos. Agora, veja, isso funciona. Eu só sei que eu estou passando para vocês qual foi a minha fórmula. Né? A fórmula da minha vida foi isso. E a gente está vendo... Eu olhava aquele povo lá, com aquelas brincadeiras, milhões de coisas, o povo que ia para o clube, fazia aquelas coisas todas, eu falei assim, não, mas isso aí não é o mais importante comigo, eu quero uma coisa melhor. Com o tempo, eu fui fazendo a convergência de tudo nesse sentido. Isso me ajudou no processo. Eu nunca tive, por exemplo, cimenagem, estafa mental, de nada. Nunca tive isso na minha vida.
mesmo quando eu tive lá o processo do meu acidente, que rachou minha cabeça tudo, fraturou tudo, alterou tudo, eu estava super lúcido, e a semana que eu passei lá para recuperar o negócio, para ver se consolidava aqui as fraturas, eu passei lendo com calma, quando eu pude, porque a vista dava problema. Mas eu nunca deixei, eu não, naquela condição, eu não estava assim, duro, boboca, você está entendendo? Mandiocal, não. O negócio estava diferente. A situação é essa, não estava bambu, tipo bambu, você está entendendo como é que é? E agora, professor, a gente está vendo os professores do Aracê, eles se mobilizaram e tem uma turma que eles estão fazendo online, tem 70 e poucos alunos, são a maior parte do Aracê, professores, e eles estão entrando bastante na questão do pai. E a gente está procurando aprofundar... Mas essa turma da Sintex é que precisa mais. Pois é. Que, segundo o Loche, eles são um pouquinho assim, sabe? É a turma do deixa disso e tal. A gente fala deixa disso aí nesse caso, porque ele não está brigando com ninguém, mas também não quer nada com ninguém. Você está entendendo? É a turma do deixa disso. Vamos ver o que acontece aí. A gente continua com a atividade. Eu acho que vocês têm que insistir. Gente, coisa nova tem que haver repetição. Coisa nova tem que bater na mesma tecla. Água morna em pedra dura. Você está entendendo? É isso que faz. É o jeito. É isso. Professor... Você veja bem, daqui uns tempos, aquelas pedras lá das cataratas, elas vão ficar cada vez mais baixas, porque a água está passando, todo dia tira uma lasquinha, tira uma lasquinha, tira uma lasquinha. Como é que fica? Professor, aqui em cima, eu gostaria de saber quais as repercussões da síndrome da dispersão consciencial na memória. Se tem alguma relação? Tem. Tem pelo seguinte, se a pessoa é dispersa, é porque ela não tem boa memória. Se ela tivesse memória, ela mesma descobriria que ela é dispersiva e que aquilo é uma burrice. Entende? Uma pessoa dispersiva mesma, quase sempre, ela tem um monte, o branco, aquele negócio todo. Ela está falando assim, que é mesmo que a gente estava falando? Entende? Isso é o branco mental. A dispersão, antes de mais nada, não é externa. Ela é íntima, ela é intraconsciencial, ela é do seu bico-universo consciencial, é da pessoa em si. Começa lá dentro, depois é que ela aparece aqui. Toda expressão humana, continuada, habitual, mostra que dentro da pessoa ela pensa a teoria daquilo. Dentro dela ela tem a teoria. A hora que ela vai vivenciar aqui, ela pratica, ela vivencia aquela teoria que ela pensa. Então, pensa bem, isso é para tudo, vê se você não entende. A pessoa é dispersiva aqui fora, por quê? Ela é dispersiva do pensamento dela. Acapite? Entendi. Olha a lógica disso. Isso é a base de tudo, o mecanismo todo da vida é baseado nisso. Então, as técnicas de memorização poderiam ajudar quem tem essa síndrome? A primeira coisa é a seguinte, se você arranjar a linearidade da sua pensarização, seu mundo todo vai ficar organizado mais do que a matemática da Rosa. Por quê? Daqui de dentro tudo começa a ficar assentadinho, harmonizado, equilibrado, etc. Não tem jeito. Um dia desse eu estava estudando lá, talvez eu vou fazer até um verbete sobre a equilibriologia, baseado justamente nesse processo aí. Vocês não acham que seria talvez bom aí para clarear mais? Equilibriologia. Já que o senhor falou em equilibriologia, na página 42, em cronologia. Sim. Você pode falar um pouco mais sobre as pausas necessárias ao equilíbrio pessoal? Aqui, ó, cronologia. O fato de a pessoa gostar das datações, principalmente as datas das ressomas e dessomas das consciências. Ponto e vírgula. A memória cronológica. Ponto e vírgula. A hora certa para estudar. Ponto e vírgula. As pausas necessárias ao equilíbrio pessoal. As pausas são importantíssimas. Agora veja, pausa depende muito. Você sabe que nós temos um corpo.
esse corpo está dentro do processo que nós chamamos ressoma. A ressoma está devido ao processo do soma. O soma nós estudamos dentro da somatologia, como eu chamo hoje, dentro da nossa especialidade. Agora, por exemplo, nós temos um mental soma, tem um processo nosso de gastrosoma, embaixo, por exemplo, tem um negócio que eu chamo sexossoma, e por aí vai. Agora, o que se passa? Na hora que você está estudando, é o mental soma que está funcionando. Agora, é muito importante o mental soma estar sem briga com o gastrosoma. Então, por exemplo, se uma pessoa está trabalhando com a cabeça, mas começa a dar muita fome, a cabeça vai embora. Não funciona. O gastrosoma já superou o mental soma, ela não tem lucidez, todo o esforço vai por água abaixo. Agora, a mesma coisa, às vezes não é fome, às vezes é sede. A sede é a mesma coisa, por causa do processo do gastrosoma. Agora, é a mesma coisa. No problema, por exemplo, do cardiossoma, que é o problema da emoção, que eu chamo psicossoma. Se no psicossoma a pessoa está esperando uma coisa, e ela precisava de resolver aquilo, e ela tem que fazer um trabalho, ela está ali escrevendo, ou está digitando, e ela está pensando naquilo, o processo do psicossoma vai interferir no mental soma. Você entendeu o que quer dizer? Então, na hora que a pessoa vai trabalhar com o mental soma, ela tem que esquecer a soma de todos os somas. Fica só no mental soma. Você entendeu, não? Entendi. Então, fica ali, há uma confluência. Houve uma convergência com monopólio absoluto dos atributos mentais somáticos. Isso é que é o ideal. Então, por exemplo, o ideal é não ter nenhum celular, nada de interfone, nada que interfira, porque aí você, com o passar do tempo, você vai ficar até descoincidido para trabalhar com mental soma. Isso é o ideal para todo mundo. E todo mundo é passível de ficar descoincidido quando está trabalhando com mental soma. Essa situação é impressionante. Só aquelas pessoas que não viu passar o tempo, a outra que não percebeu tanto que ela fez, essas pessoas, quando começam assim, eu sempre falo para marcar a hora que ela começou a trabalhar. Colocar lá, o horário direitinho com os minutos que ela começou. Que às vezes o que ela vai fazer foi tão rápido que ela não vai admitir. Então ela vai falar, não, eu não marquei o horário, não está certo, é alguma bobagem minha. Então é bom anotar, para tirar o tira-tema que chama. Em matéria de técnica de mental soma, você tem que usar o tira-tema para tudo. O tira-tema é uma espécie de método, uma régua, que você vai medir tudo que você tem. Para não ter dúvida, as dúvidas não devem aparecer em mental soma. Quanto mais você tirar o dilema, a dúvida, o impasse, você está entendendo? Isso se tira pelo tema, o tira-tema. Dilema, impasse, dúvida. Presta atenção. É um triparada dura, violenta, esse aqui, em matéria de mental soma. Um dos mais bravos que tem. Voltando ao problema do dicionário, você está lendo um livro para recordar uma palavra. Erudição, por exemplo, que é polimatia, que é uma cultura ampla, que é um conhecimento amplo. Você tem que, na hora, quando vê aquela palavra, saber que é isso. Primeira coisa, se o livro é seu, você deve anotar a palavra. Agora, depois, se você está anotando, se o livro tem muito, o texto é bom, você pega todo o livro, no fim, depois que leu, e registra todas as palavras que você colocou. Passa página por página. Isso é feito rapidinho, alguns minutos. Isso aí ajuda demais a pessoa. Agora, com o passar do tempo, essa pessoa vai ficar cada vez mais sofisticada. Então, ela vai ter um alfabeto técnico criptográfico para anotar as coisas. É aquilo que eu uso, por exemplo. Eu tenho uma bolinha, eu tenho triângulo, eu tenho um raio, eu tenho uma opção de condições assim, eu tenho números, tem certas pequenas palavras que eu escrevo. Uma delas que eu ponho, por exemplo, é ENU, E-N-U, que é enumeração, quando é muito importante que eu vejo. Mas mesmo no livro, aqui no verbete, eu ponho todas as palavras que eu tenho dúvida, ou que eu quero, por exemplo, flashback. Flashback é um flash
para trás, mas é uma recordação, é uma rememoração e uma memória passada. Memorizou alguma coisa de antes. Então, no livro também é bom colocar. É bom colocar. O livro é o seguinte: se você apurar o estilo para ele ficar fácil, inteligível, o seu texto, vale a pena você enriquecer. Quanto mais, melhor. A técnica que vocês devem usar para fazer o livro é mais rico e não mais pobre. O preferido é sempre mais rico. Você vai ajudar maior número de gente. E outra coisa, eu estou falando visando você, o autor, a autora. Porque no auto-revezamento isso vai ajudar você. A tendência de vocês é ampliar cada vez mais a polimatia. Vocês não vão pensar, nem falar, nem escrever mais de uma maneira simplista. Tudo vai ficar cada vez mais sofisticado daqui para frente. Então, é muito importante já escrever naquele seu estilo do futuro imediato. O conteúdo tem que ser complexo. Agora, a forma tem que ser a mais esclarecedora. O problema é se está inteligível, se as pessoas entenderem. Por exemplo, a Marina, mas o Antônio estão trabalhando muito aí nos meus processos, por exemplo, das coisas que existem desses parasitas de linguagem. E esse processo que nós estamos usando, por exemplo, um dos problemas que eles criaram com essa nova ortografia é o do hífen. Eu estou criando o meu modo de ser com o hífen, tudo isso. Mas nós vamos fazer uma listagem que eles estão fazendo lá, um verdadeiro livro da história. Isso aí vai nos ajudar demais. E isso aí, qual que é o espírito da coisa? O espírito da coisa é o seguinte, é o que eu sempre falo para o Antônio. A coisa mais interessante que tem é o seguinte: você vai escrever alguma coisa do idioma. Se você está facilitando para o leitor, a primeira vez que viu aquilo ali, entender o que é que você fez, acabou. Não interessa, você está superando o processo do idioma. Se o idioma ficou mais inteligível, ele avançou, ele evoluiu, ele está mais aperfeiçoado. Então, por exemplo, a hora que eu tiro o hífen, tem que ser de uma maneira que a pessoa vai entender o que nós estamos falando. Eu não posso confundir. Entende? O povo às vezes pensa que erudição, cultura, polimatia, quer aumentar a ingresia, quer dizer, a confusão. Não é, é a simplificação e acabar com a complexificação. Mas agora, é lógico que quando você está falando, às vezes você tem que usar umas palavras sesquipedais, que tem 10 sílabas, 12 sílabas. Às vezes é o jeito. Não tem jeito. Essa agora, por exemplo, aí, ó, que eu criei uma violenta. É paleobiotipologia. Só aí tem 4 coisas, mas ela só tem 10 sílabas. Essa não é das maiores. Mas ela tem 4 formações. Paleobiotipologia. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Vocês têm uma ideia? Eu falando, ó, vou falar de novo, vamos ver se vocês têm. Eu não expliquei o que é. Paleobiotipologia. O que significa isso? O que é que eu estou estudando com isso? Isso é uma ciência, é uma especialidade. O que seria? Não, escuta, o que é biotipologia? Sei, mas agora o que é biótipo? Porque o povo é o seguinte, o povo gosta de falar biotipo, não existe isso, o certo mesmo é biótipo, mas os dois podem ser usados. Então, o que é biótipo, do tipo, ponto de vista da pessoa? O seu tipo, o meu tipo. É. Então, agora, o que eu quero estudar? Não é informação disso? Dentro da somatologia. Não é informação disso? Agora, eu quero estudar a teleobiotipologia. O que é que eu quero falar? Não é informação, a teleo? Comunicação? Presta atenção, o que é? Vocês não têm ideia? Eu quero estudar aquilo que a personalidade consecutiva permite. Ou seja, o que é que a pessoa teve um soma de um jeito e agora ela está tendo um outro diferente daquele? Por quê? Isso é a teleobiotipologia. Essa é uma das ciências mais novas que eu estou apresentando para vocês, que essa aí é das mais avançadas dentro da medicina, que nós podemos estudar. O que vocês acham? Não é terrível? Eu já escrevi o verbete básico, o básico já está feito, foi o que eu fiz essa noite. Está entendendo? Agora, ó,
Quanto tempo eu demorei para fazer isso? 2 horas. Mas agora, a Adriana ainda vai estudar isso com calma, eu ainda vou acrescentar umas coisas lá, isso aí vai longe. Se eu fosse falar só de você, por exemplo, quando eu der o material para você, você pode pegar na internet tudo que fala de biotipologia humana, que é o biótipo. Só isso aí a gente pode avançar com 1 milhão de coisas que tem. Mas agora, por exemplo, eu já arranjei, antes de fazer o verbete, eu já tinha na minha cabeça, porque eu elaborei o negócio, pensei e tal. Então, eu já tenho determinadas coordenadas para mostrar o processo, que são violentos. Né? Não é fácil. Como é que isso ocorre? Agora, que essa palavra ficou bacaninha, ficou. Teleobiotipologia. Olha só. Tipologia são os caracteres gráficos. Agora, examina depois, com calma, e vê se você entende. Eu vou pegar. Eu querer falar de um corpo que passa para outro e estou usando o prefixo teleo. Vê se você está de acordo com isso. Teleo é completo. A hora que completa, mas que um puxa com o outro. Porque também tem o problema disso. E hoje, como se usa muito a palavra, só o tele, ajuda quando você fala do teleo. Teleo está dando uma ideia muito mais avançada. Completa. É completa dentro da série X. Você entendeu o nível? Agora, veja, esse verbete, o dia que eu trouxer, vai ser assim, vamos inaugurar hoje, é uma palavra, é uma ciência, é uma especialidade, tudo novo. Eu posso falar isso aí. Esse aí é super avançado. Quem lê coisa, isso... Tendo o parapsiquismo mais avançado que tem. Quem lê... Agora, veja, tem uma lógica danada, a existência disso. Presta atenção. Pior não é isso, pior são os casos que eu venho. Agora, quantos anos eu não estou examinando isso? Esse aqui aconteceu isso, aquela mulher aconteceu isso, aquele cara aconteceu isso, tudo por causa disso. Ele fez isso, aconteceu isso, por causa disso. Agora, o que é duro é que você não pode estar expondo isso com os pingos nos is, dando nome aos bois. Se fosse, seria melhor ainda. E esse vai ser um verbete, você está usando essa palavra? Se a gente pudesse viver 250 anos, você ia esperar todo mundo dessomar com a família inteira, aí você podia falar sobre os caras, não é isso? Não é assim? Mas falar pelas costas, os bastidores. Quem lê essa palavra, ela tem que chegar no dicionário e tentar decifrar o que é, e depois bater. Não, mas a maioria vai entender. Às vezes não bate. Uma pessoa da área da saúde, ela vai entender, mas não bate. Da biotipologia. Entendeu? Às vezes não bate. Medicina, por exemplo, todo mundo sabe. Com o que você está querendo dizer, não bate com o dicionário. Não, mas agora, veja, a minha definição, foram várias linhas desse tamanho para explicitar tudo. Senão não dava. Porque o problema é vir de um corpo para o outro. Você está estudando ali o negócio, é o teleo. Entende? Agora, do ponto de vista de ideia original, essa aí é uma das maiores ideias originais que tem nesse negócio todo que eu tenho falado para vocês aqui. Em matéria daquele processo de fenômeno, aí já não é só um fenômeno, é uma especialidade que é uma ciência nova, que a gente está trazendo. Agora, gente, reencarnação, se fala nisso desde a antiguidade. Por que é que o Platão, que falou na reencarnação, não estudou a teleobiotipologia? O que faltava para o Platão? Está entendendo? Parapsiquismo. Agora, vocês vejam, chegou a nossa hora. Ou vocês melhoram o estado vibracional, ou vocês estão sem saída. Entendeu? Não tem jeito. Esse é o momentum. Ele devia falar, eu não sei se é isso, mas ele falava da reencarnação, mas não acessava. Ele era mais... Não, teoricão. Era isso? Teoricão, como todos eles ficaram teoricões. Ele tentou ver se levava o negócio na prática para fazer a república, aquele Estado e tal, mas... Professor Valdo? Isso mostra que está na minha hora. Professor, o que é que o professor estava fazendo nessa época do Platão? Não dá para escutar, né? Espera aí que eu vou escutar, porque até agora não escutei nada. Tá. Vou tentar falar mais alto aqui, se o professor me ouve.
Alô, alô. Fala aí alto que eu também falo alto tá, aqui. Vamos gritar aqui. O que é que o professor estava fazendo, se o professor se lembra disso, na época do Platão? Platão? Ah, não lembro. Não lembra, né? Deu um branco, né, professor, essa daí? Eu estava na caverna. Estava na caverna? Eu era daqueles caras que estavam vendo as imagens. Ah, é? Se o professor lembrar, o professor conta pra gente. Né? Não, qualquer coisa eu te falo. Tá certo? Eu vou ver aí. Mas olha, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 59 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 4 perguntas respondidas online. Após a leitura dos verbetes, teremos recados da Luimara, pela Côncius, e Fátima, OIC. Temos 16 verbetes para a eleição de hoje. Beatice, behaviorismo, beleza, bem-estar, beneficência, compensação mental somática, contrapontologia, hipocrisia política, mirmíndone, miudeza, mnemotécnica vocabular, mundividência, neohistória, objeto, ritual, reprodução intrafísica e testemunho. Colegas, lembrando que o programa autoconscienciométrico, ele contém 3 etapas. E além do questão todo do ajuste da autoimagem, que vai ser feito na primeira etapa, e o trabalho de detalhamento das técnicas para melhor fazer a análise conscienciométrica do conscienciograma, essa primeira etapa nós vamos trabalhar com o programa de ressexes, aonde a pessoa ela vai estar trabalhando com ressexograma, e no final, na terceira etapa, nós temos o programa de Recim. Então, ao longo desse programa autoconscienciométrico, nós vamos trabalhar com a ressexes, objetivando nós fazermos as nossas reciclagens intraconscienciais. Estão todos convidados, inscrições, direto na recepção do CAEC, turmas terças à noite ou domingos à tarde. Boa tarde a todos vocês. É com bastante satisfação que nós convidamos para a inauguração do campus da OIC, a ser realizado no dia 10 de outubro, às 19 horas. E essa inauguração ela antecede diversas atividades da segunda semana de saúde holossomática na Cognópolis, que é do dia 6 ao dia 10 de outubro, que são diversas atividades com diversas ICs aos moldes que aconteceu o ano passado. No dia 10, então, às 19 horas, é a inauguração do campus. Depois da solenidade de comemoração, nós teremos um coquetel comemorativo e também visitas técnicas às instalações da OIC. No dia 11 de outubro, nós temos o 3º simpósio de autoconsciencioterapia e no dia 12 de outubro, a ação em saúde consciencial. Estão todos convidados. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete mnemotécnica vocabular. Ganhou com 6 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.